E agora chegamos a um dos momentos mais aguardados do dia, que é a apresentação do livro Planejamento e Desenvolvimento, Tempos, Escalas e Perspectivas para a Bahia. A obra reúne análises que revisitam o passado do planejamento público, discutem o papel do Estado no desenvolvimento e apresentam reflexões essenciais para os desenvolvimentos contemporâneos. Convido os organizadores do livro para apresentarem o trabalho. Já estão aqui? Maravilhosos! Proativos! Então são eles, Patrícia Chame Dias e Francisco Baqueiro Vidal. Obrigada. Vamos lá. Fiz aqui, são pouquíssimas páginas para a gente ter uma ideia do que foi esse projeto, né? E como ele se processou ao longo de um ano. Como entender essa jornada que empreendemos ao lado de grandes pesquisadores e pesquisadoras? Bom, vamos lá. Como entender essa jornada que nós empreendemos ao lado de grandes pesquisadores e pesquisadoras e também de especialistas do governo estadual, de saberes os mais diversos? O que nos motivou a que nos lançássemos a tal projeto? Comecemos tomando de empréstimo o título de um trabalho do professor Frederico Mazzucchelli. Nem sempre foi assim. Nem sempre o planejamento estatal da economia e da sociedade foi visto como desnecessário. Nem sempre o planejamento governamental foi encarado como irrelevante em virtude da propalada maior eficiência alocativa dos recursos pelos mecanismos e agentes de mercado. Antes, pelo contrário, durante os chamados anos dourados do capitalismo, do imediato segundo pós-guerra até meados dos anos 70, a intervenção estatal, de modo geral, e o planejamento, muito particularmente, foram responsáveis pela estabilização do sistema capitalista por intermédio de um crescimento econômico vigoroso e autossustentado e da redução das desigualdades, sobretudo nos países que formam o centro desse sistema. No Brasil, especialmente entre 1930 e 1980, o Estado foi o grande condutor do desenvolvimento nacional, e tal processo se deu lastreado num projeto consciente de industrialização, com o país logrando crescer a uma taxa média anual superior a 6% nesse período, algo que o coloca no rol daqueles que mais cresceram no século XX, o que já foi falado aqui. Nessa quadra histórica muito peculiar, emergiram dois personagens históricos que desempenharam um papel fundamental: Rômulo Almeida e Celso Furtado. Ricardo Biochovski, nosso prefaciador, os define como patronos do desenvolvimentismo nacional, e o professor Alexandre, aqui presente, os eleva à condição de intelectuais orgânicos do Estado brasileiro, pois, em meio a conjunturas nem sempre favoráveis e, mais comumente, tendo que enfrentar adversários do desenvolvimento capitaneado pelo Estado, souberam conduzir com clareza, racionalidade e dignidade os melhores esforços nacionais e também regionais e estaduais, visando a superação do subdesenvolvimento. Sobretudo aos que se iniciam no tema, pode soar estranho e talvez absurdo ouvir aqui que o desenvolvimento não representa em si mesmo um questionável e grande consenso, que ele encontra adversários. Afinal, quem em sã consciência poderia ser contrário ao desenvolvimento? Porém, quando alargamos o enfoque, logo enxergamos que, na medida em que o subdesenvolvimento, essa malformação histórica e estrutural, como muito bem o definiu Furtado, conforma e reitera estruturas econômicas, sociais, políticas, institucionais, que beneficiam concretamente determinados grupos sociais, em prejuízo da sociedade como um todo. E aqueles grupos beneficiados se mobilizam para obstaculizar qualquer processo tendente a transformar as estruturas existentes, as quais refletem o status quo. A propósito, nesse nosso percurso de organização do livro, a releitura que fomos levados a fazer de trabalhos de Rômulo Almeida e Celso Furtado, ao lado de depoimentos e memórias de ambos, foi decisiva para cristalizar em nós mesmos a compreensão da poderosa força que exerce o atraso nas sociedades subdesenvolvidas e dependentes, por contraste a formas civilizatórias mais avançadas. Tal atraso não se reflete necessária ou exclusivamente na defasagem tecnológica, embora esta exista e se faça presente.
tanto mais que a chamada modernização conservadora trata de promover seletivamente a importação das tecnologias mais avançadas que emanam do centro do sistema. O atraso de que aqui falamos remete à perpetuação de anacronismos diversos, seja na estrutura agrária, nas instituições políticas, nas relações sociais e de produção, nas estruturas do setor público, entre tantos outros anacronismos, e que tendem a reproduzir indefinidamente iniquidades de toda a ordem e um Estado de caráter imobilista, não promotor do desenvolvimento. Esse tipo de enfrentamento foi vivenciado plenamente por Rômulo Almeida e Celso Furtado, nossos dois patronos, a quem se dedica este livro. Na época das intervenções desenvolvimentistas, especialmente na Bahia e no Nordeste, nos momentos das batalhas mais duras, esses dois notáveis homens públicos foram tomados por subversivos, ao menos potencialmente, já que suas racionalidades planejadoras se chocavam com os interesses constituídos em torno da manutenção de privilégios e da captura do Estado, quer dizer, do fundo público. Ainda assim, mesmo enfrentando ferozes interesses contrariados pela ação planejadora, muito se fez e não é possível entender a Bahia e o Nordeste da atualidade sem que revisitemos essas duas grandes figuras históricas, isto é, seus pensamentos e suas realizações. Assim como, mesmo com marchas e contramarchas, avanços e recuos, não é possível compreender o Brasil de hoje, principalmente a partir dos anos 30, sem que se aborde o planejamento, em que pese a mobilização de recursos fiscais e financeiros, cuja centralidade é inegável em qualquer esforço de desenvolvimento. O Brasil moderno é fundamentalmente uma obra de homens e mulheres que acreditaram no planejamento, ou que foram por ele guiados, com as ideias forças da industrialização e da superação do subdesenvolvimento. Como se sabe, entre nós, a clássica era desenvolvimentista ficou para trás, em boa medida pelo vagalhão representado pela ascensão do neoliberalismo, que reorientou radicalmente a ação do Estado, em lugar de planejamento e gerencialismo. Em lugar de um Estado que oriente o desenvolvimento da economia e da sociedade, um Estado que cuida de manter em ordem os bons fundamentos macroeconômicos, para que estes propiciem aos agentes privados a tomada de decisão que levará à alocação ótima de recursos e, consequentemente, ao ótimo social. Contudo, a especificidade histórica do subdesenvolvimento, com a sua impossibilidade lógica de replicar em seus espaços as típicas instituições capitalistas dos países mais desenvolvidos, não autoriza tamanho otimismo e continua a nos desafiar a sair do labirinto da dependência. Assim é que, em meio a determinada abundância, isto é, riqueza gerada e notadamente concentrada, permanece e se reproduz a pobreza estrutural. Reemerge, então, o planejamento enquanto instrumental de racionalidade por excelência, capaz de enfrentar tamanha problemática. Nesse mesmo sentido, o professor Ricardo Bielchowski, no belo prefácio deste livro, chama a nossa atenção para o fato de que a valorização internacional de nossas principais commodities, na atualidade, não se traduz automaticamente em desenvolvimento. Este terá que ser fruto de uma decisão política consciente e consequente do Estado e da sociedade deste país, ou não será desenvolvimento, simplesmente, que jamais se deve confundir com o mero crescimento extensivo das atividades econômicas. Daí a relevância do planejamento. Com efeito, a história não chegou ao fim, e a verdadeira natureza do Estado haverá sempre de se revelar pelo lado do gasto público, como bem ensinava o saudoso professor Reginaldo Santos. Assim, é inegável a pertinência atual do recurso aos pensamentos de Rômulo Almeida e Celso Furtado, ainda que com as devidas adaptações próprias da contemporaneidade. Enfim, sempre que as mazelas do subdesenvolvimento se apresentarem como uma terrível realidade a ser superada, ainda que com uma roupagem moderna, vamos dizer assim, esses dois pensadores se revelarão necessários. Portanto, estamos aqui hoje, mestres Rômulo Almeida e Celso Furtado,
não apenas para honrar os seus legados, o que já representaria muito. Estamos aqui igualmente para dizer que os seus mais belos sonhos de uma sociedade próspera, democrática e justa para a Bahia, o Nordeste e o Brasil são também os nossos sonhos, e que agora nos cabe levar adiante as lutas que não puderam ser vencidas em seus tempos por vocês. Sejamos dignos e dignas desta missão. Obrigado. É muito difícil falar do trabalho desse livro, porque, como diz o povo, quem me conhece sabe, né, do quanto a gente se envolveu nesse processo. Foi um ano de trabalho. Nós começamos em dezembro do ano passado. Ele começou, ainda estava na CEPLAN, mas começamos assim. E o que eu vou falar agora, assim, eu vou apresentar um pouco o livro, o conteúdo, alguma coisa vocês já viram aqui, e vou falar das várias pessoas que contribuíram para chegarmos a esse momento. Tá? Primeiro, é importante dizer que, quando a gente pensou nesse livro, a gente pensou em uma obra. E obra aqui, a gente vai se apoiar lembrar um pouco de Henri Lefebvre, que, quando trata da dialética entre produto e obra. Eu fiquei feliz que Ângelo Serpa não veio, porque senão ele ia já me dar uma chamada. Assim, como falar disso, né? Eu quero falar de obra para falar da criação, que visa valor de uso, que não pretende ser mercadoria. Obra como resultado de um processo social e, nesse nosso caso, de um processo coletivo de realização das potencialidades e das aspirações humanas. Uma criação relativa ao prazer e à inventividade. Enfim, pretendíamos elaborar uma obra em que se tornou esse livro, que promovesse uma rediscussão do tema planejamento, problematizando e que discutisse os significados de desenvolvimento. Para chegarmos ao que vamos lhe apresentar hoje, daqui a pouco, contamos com a colaboração de um grande número de pessoas que se dispuseram a nos ajudar a realizar nosso projeto, doando seu tempo, sua energia e seu saber. São muitas pessoas. Vou começar pelos autores. Sobre o professor Ricardo Biochovski, que Francisco já falou, abre o nosso trabalho com grande estilo, com um prefácio elegante e gentil. Segue-se a apresentação elaborada pelo diretor-geral da SEI, senhor José Acácio, que esteve aqui mais cedo, também, com breves e gentis palavras, nos convida a ler o livro. A primeira sessão, Tempos e Escalas do Planejamento e a Noção de Desenvolvimento, contou com a participação dos professores que tivemos aqui na primeira mesa. Então, a gente teve uma análise, nessa sessão temos uma análise da realidade atual, uma provocação para pensar a noção de desenvolvimento e as possibilidades do planejamento, considerando as especificidades do Pacto Federativo e do processo de neoliberalização, ressaltados pelo professor Brandão também aqui na mesa, e a refletir sobre nossa região, seus avanços e históricos problemas, como nos trouxe a professora Tânia Bacelar. Segue-se o trabalho da professora Fernanda Cardoso e Alexandre Barbosa. Bom, Alexandre nos falou sobre Rômulo, como aqui nos trouxe, falando da sua inventividade, fez um passeio pela sua história acidentada, pela institucionalização do planejamento. A professora Fernanda Graziella nos brinda com um intenso e afetivo debate. Quem lê o texto vê que ela é apaixonada por Celso Furtado e por suas ideias, e trabalha com esse autor, defendendo, com base nelas, que o desenvolvimento é produto das ações programadas pelo Estado, como também defende Francisco, outro furtadiano. E aí vem um texto de Francisco, enorme, do estilo dele, e que ele vai pegar Celso Furtado e Rômulo Almeida e vai construir um capítulo comparando os trabalhos desses dois autores exatamente nos anos 50 e 60. E assim como o professor Alexandre, a professora Fernanda, Francisco vai defender que esses dois autores continuam essenciais para pensar e planejar no presente. Aí vemos a segunda sessão, que parece dedicada à CEPLAN, né? São 3 artigos. A sessão se chama Planejamento na Bahia, Avanços, Problemáticas e Perspectivas. Por que eu disse que é dedicada à CEPLAN? Nos 3 artigos temos colegas nossos da CEPLAN entre seus autores. Então, é como se a gente visse nessa sessão um estado da arte das práticas governamentais. O primeiro texto dessa sessão é o de Ranieri Barreto, que vocês ouviram há pouco,
que defende a importância dos planos estratégicos para a superação dos desafios históricos e como eixo para pensar projetos de desenvolvimento. Fabiana Matos, Milena França e Danilo, que nos dão a honra de estar aqui presente, Danilo Zeda da Cruz, desculpa, voltam-se aos avanços e obstáculos que permeiam as práticas institucionais de participação e controle social e da relação da participação e controle social com a consolidação ou fragilização da democracia e da qualificação das políticas públicas. Fabiane Bittencourt Pinto e Maria Presídio, junto com Fernando Souza Coelho, também vão se orientar pela ideia de qualificar as políticas públicas. Só que o foco, nesse caso, é o sistema de monitoramento e avaliação baiano, sua trajetória e seu esforço no sentido de melhorar as práticas em termos do caráter metodológico e do aspecto político-institucional. A terceira sessão da retórica prática e os rumos necessários para o planejamento se propõe a pensar para o futuro, fazendo a crítica do presente e trazendo questões que são fundamentais a serem incluídas no planejamento, não só pela fala, pelo discurso, mas a tornarem-se praticadas. E nessa sessão, sem que nós tivéssemos combinados, uma questão apareceu forte, que é a questão territorial. Veja-se que o primeiro capítulo, escrito pelos professores Arilson Favaretto e Carolina Gavanese, debruçam sobre as interdependências entre planejamento, desenvolvimento e território, e tratam da importância das multidimensionalidades e das transescalaridades para elaborar um projeto de desenvolvimento. E aí seguem-se 3 trabalhos que tratam da Bahia. No primeiro, o professor Ângelo Serpa avalia o planejamento territorial e as políticas culturais, tendo por base as normativas da Política de Desenvolvimento Territorial do Estado. Ele faz uma análise crítica a partir de uma pesquisa de campo. Já o segundo, do meu querido amigo, professor Jânio Roque Barros de Castro, ali presente, de Mangabeira para o Mundo, né? Vai tratar do planejamento territorial a partir da cultura, das questões éticas, identitárias e do enfrentamento dos racismos. E ele fala algo super bonito, que é preciso construir um conceito de desenvolvimento em consonância com as diversas perspectivas dos múltiplos sujeitos que movem a sociedade. Temos, em seguida, o texto do professor doutor Ernesto Galindo, que veio de Brasília, quase que especialmente para aqui, não para o Congresso do IBGE, né? Que contempla a articulação entre planejamento e rede urbana, mediada, olha o desafio, pela teoria dos 2 circuitos de Milton Santos. Oferece pistas para um planejamento territorial no qual a dimensão hierárquico-funcional seja combinada à social inclusiva. Voltando-se para outro tema, e ainda em diálogo com vários trabalhos anteriores, temos o trabalho da minha querida amiga Lara de Souza Matos. Em verso e prosa, literalmente, reflete sobre o conceito de cidadania, sua presença e seu significado nos discursos e documentos oficiais e sobre a cidadania como prática, aquela que se apresenta no cotidiano como resultado das lutas populares. E aí chegamos à última sessão. Memórias, sentimentos e elaborações de planejadores. Essa é uma sessão especial, porque é a sessão das entrevistas. Então, há muito sentimento no relato das experiências. 3 dessas entrevistas foram feitas com pessoas que ingressaram com pouco mais de 20 anos nas estruturas governamentais. Vivenciaram seu apogeu e seu declínio, mas jamais desistiram de tentar materializar projetos e ações orientados pela perspectiva de superação do desenvolvimento. Tivemos a honra de contar com uma entrevista do professor Otamar de Carvalho, autor fundamental para compreender o planejamento e a questão Nordeste. É impossível pensar o Nordeste sem conhecer os trabalhos do professor Otamar. A segunda entrevista foi a de Fernando Pedrão,
autor fundamental para entender a trajetória da socioeconomia da Bahia e do seu planejamento. E a terceira, do nosso querido Alberto Valença, um apaixonado pelo planejamento, cuja trajetória profissional é vinculada à própria existência da CEPLAN. A quarta foi a entrevista de Eduardo Almeida, que eu não vou comentar, porque vocês acabaram de ouvir, mas ele nos apresenta um Rômulo com seu espírito rebelde e sua abertura ao novo, ou seja, um ser humano a ser reconhecido e referenciado pelo seu passado, cujas ideias são necessárias no presente. Enfim, a gente tinha um projeto bem audacioso, preciso dizer que só... Todo mundo se comprometeu a mandar artigo, mandou, né? Todo mundo trabalhou muito nas idas e vindas desses trabalhos. Quem é autor sabe dos processos de correção, de revisão contínuo. Mas não foram só os autores que contribuíram para a gente estar aqui hoje. Muitas outras pessoas caminharam conosco. E aí, eu não quero ser cansativa, mas eu também não quero esquecer dessas pessoas. Então, a gente teve o trabalho minucioso de Eliana Marta Souza e Patrícia Assis, bibliotecárias da SEI, que fizeram um minucioso trabalho de normalização e tiveram uma paciência imensa com a gente, como foi tirar diversas dúvidas. Júlio Vilela, da CODIM, Coordenação de Difusão de Informações da SEI, que participou da elaboração do belíssimo projeto gráfico do livro, foi responsável pela elaboração da luva, que vocês estão vendo ali na imagem, da capa, das separatrizes do livro e do convite para o seminário. Vera Espínola, que nos cedeu o direito de uso das imagens das pinturas de Alberto Valença contidas no seu livro. E, para que a gente realizasse esse seminário aqui hoje, além dos nossos palestrantes e debatedores, não podemos esquecer do pessoal que providenciou a estrutura que temos aqui. Rosane Santos e Maria Ricardina, da coordenação financeira da SEI, que providenciaram as passagens rapidamente, atendendo às necessidades dos nossos palestrantes. Marília Reis, coordenadora da CODIM, que está lá atrás no cantinho, coordenadora executiva desse evento, que contou também com o apoio de Luzia Luna, também na divulgação, tirando fotos, nos trazendo água, sempre gentil. Tylon, na parte da logística, né, tecnológica, nos conectou com a professora Tânia, Tylon Lopes. Caliane Aires, diretora-geral da CEPLAN, porque contribuiu para a organização desse evento, para a coordenação. Patrícia Miranda, nossa reitora, coordenadora da UCS CEPLAN, parceira, companheira de sempre, que ajudou em tudo que pôde, mais alguma coisa, e nos recebeu com muito carinho, bem como recebeu o nosso palestrante. Dilma Santana, chefe de gabinete da CEPLAN, que está aqui também, esteve conosco na abertura, pelo apoio decidido à parceria com a SEI na realização desse evento. Faltam algumas pessoas, né, que são os agradecimentos especiais. Uma dessas pessoas é o nosso diretor, José Acácio, que nos deu plena liberdade para trabalhar na consecução do livro, plena liberdade para convidar os palestrantes, o que demonstrou confiança no nosso trabalho. E muito, muito especialmente, queremos agradecer a Elizabeth Cristina Barreto Guanais, editora-geral da SEI, coordenadora do projeto gráfico do livro, que conduziu as escolhas das obras de arte que o engrandecem, revisora crítica, detalhista, dedicada, absolutamente chata, combinando com esses dois chatos aqui. Eu preciso dizer a vocês que esse PDF que virou o livro, nós revisamos umas 7 ou 8 vezes, os 3, revisando tudo, para evitar erros e, sobretudo, evitar que os palestrantes, que os autores não se reconhecessem nesse trabalho. Ela foi uma pessoa indispensável para a materialização dessa obra, né, que eu espero que vocês gostem muito. Por fim, a gente tem que dizer que não há palavra para expressar o quanto a gente aprendeu nesse processo. Chico é uma pessoa do planejamento, mestrado, doutorado nessa área. Eu não. Eu comecei a trabalhar com planejamento quando comecei a dar aula na UCS CEPLAN. Então, eu sou novinha. E esse livro foi, para mim, uma abertura de portas imensa. Eu espero que vocês tenham essa mesma sensação de prazer, de aprendizagem, de descoberta que eu tive e que se deliciem com essa obra, assim como nós. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada por terem nos ouvido. E agora vamos comemorar. Obrigado.